Domingo passado, o irmão Paulo falou para nós a respeito de Jesus e algumas realidades dele. E nós vamos resgatar esse cenário bem rapidinho para entrar nesse próximo agora, para que a gente possa entender o que Levi está nos convidando. Levi Jesus está nos convidando essa noite para uma festa. E eu espero que você esteja não somente convidado, mas também enquadrado nessa festa, onde arrogante não pode entrar, onde as pessoas que são autossuficientes não podem entrar, mas somente os pecadores, os humildes, os que reconhecem, os que pedem perdão, os que buscam o Senhor de todo o coração, que buscam uma mudança interior, muito mais do que aparência. Nós vamos discutir isso. Na semana passada, o irmão Paulo Mota ensinava assim: Jesus estava ensinando ao povo da Galileia e sempre tinha os fariseus, seus mestres, e sempre tinham a multidão por trás disso daí. E ele estava numa casa e de repente um paralítico com 4 amigos abençoados, maravilhosos, levam ele até o teto da casa e faz com que descessem aqui, porque a multidão impedia. E Jesus, olhando para os amigos, ele falou para o homem: perdoados estão os seus pecados. Bendito amigos, porque o Senhor não, lógico que o aleijado, o impossibilitado, ele também tinha fé, mas Jesus viu a fé nos amigos. E eu quero falar para vocês que eu tenho uns amigos aqui que são do coração e que oram por mim e que me sustentam e que me levam mais perto do Senhor Jesus. Benditos são vocês, e vocês sabem de quem eu estou falando. Muitos não estão aqui, quer dizer, mas alguns muito especiais aqui estão. E aquele povo, os fariseus, eles começam a falar assim: perdoados. Não, peraí, tem alguma coisa errada aqui, porque na nossa conta, na nossa teologia, só Deus pode perdoar pecados. Eles estavam certos na teologia deles. Talvez eles estivessem errado em quem era Jesus. Quem era Jesus? Quem era Jesus? Você pode falar para mim? Ele era Deus. Ele é Deus. E aí, ele conhecendo os corações e ouvindo os questionamentos, ele diz assim: para que todos saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, o paralítico, levanta e anda, pega essa maca e vai para a tua casa. Sabe o que foi se visto? A maca que carregava o homem, sendo carregado pelo mesmo homem. E ele foi para a casinha dele. Não tivemos mais notícia desse homem. Só sabemos que os pecados dele foram perdoados por Deus. Isso significa que Jesus é Deus. Vimos que Jesus tem os atributos de curar, de perdoar e também conhecer tudo. Esses são os atributos de Deus que estão também em Jesus.
E nessa pregação que o irmão Paulo fez, ele nos fez vários desafios depois, vimos que o maior problema nosso e do paralítico, do ex-paralítico, não era a paralisia física, era a paralisia emocional, era a paralisia relacional, era a paralisia espiritual, era a paralisia de sentimentos, de fato, de direito. Ele era paralítico. E a gente viu aqui, e o Senhor nos ensinou, que muito mais importante do que a gente fazer ou realizar é ter os nossos pecados perdoados. Vimos que o nosso problema maior que a paralisia física é a morte eterna, causada pelo pecado não arrependido. Nós vamos falar muito disso aqui. Para você entrar nessa festa, você tem que ter os seus pecados perdoados. Para você ter os seus pecados perdoados, você precisa se arrepender, de fato, de direito e de interior, e de aparência, e de frutos. Vamos para o primeiro slide, por favor. Vamos ler juntos isso daqui? Passadas essas coisas que eu acabei de falar, saindo, Jesus viu um publicano, aqui não está Jesus, mas é Jesus, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos, os que são saudáveis, não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos lá? Algumas considerações aqui. No verso 27 e 28, Levi, que depois se chamou Mateus. Levi, por alguma razão, ele mudou o nome Mateus. Eu acho que a gente até pode inferir, porque Levi era um cara tremendamente mal visto pelos judeus, mal visto pelos religiosos, mal visto por todo mundo, porque ele cobrava impostos para uma Roma, para o Império Romano, que oprimia o povo judeu. Então, ele mudou de nome para Mateus. Foi Jesus que mudou? Não. Igual como Pedro, foi Jesus que mudou de Simão para Pedro. Está certo isso? Tá, né? Tá. Então tá bom. Aí vamos lá. Levi, que se chamou Mateus, antes de se encontrar com Jesus, o evangelista Mateus era considerado traidor da mais alta patente, era odiado pelo povo e por todos os líderes religiosos, provavelmente extorquindo a população em benefício dos romanos. O chamado, então, de Jesus é escandaloso, completamente fora de propósito, insensato, vergonhoso, inescrupuloso, para também os legalistas fariseus. E é interessante como a gente aqui, Jesus havia curado um paralítico físico no domingo passado. Agora ele mais uma vez cura um paralítico social, porque ele não poderia andar ali sem segurança, ele não poderia ir em qualquer lugar que ele quisesse, porque ele era odiado. Era um paralítico, com certeza, social, espiritual, emocional e também relacional. E Jesus salva a vida e os propósitos de Levi. Jesus dá um ressignificado
para Levi. Transforma-o no seu discípulo, depois no seu apóstolo e evangelista. Um outro atributo que somente Deus tem, Ele tem o poder para curar a nossa vida, o nosso problema, a nossa fraqueza. Da mesma forma como Ele transformou Mateus. E Ele nos chama hoje. Eu queria já começar aqui, que você pudesse fazer um momento seu. Por favor, feche seus olhos. Fique com você mesmo agora. E fique imaginando esse chamado de Levi, e que mudou todo o propósito dele. E eu gostaria que você pensasse assim: Senhor, qual que é o meu ponto fraco? Mostra para mim, Espírito Santo do Deus Altíssimo, o que hoje o Senhor precisa fazer comigo, para que eu entre na festa da eternidade que o Senhor tem com Mateus, com Levi. Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor visite essa igreja hoje, que o Senhor visite esses meus irmãos, em nome de Jesus. Dá para eles, Senhor, agora o discernimento, por amor do seu nome. Amém. Aqui, Ele nos chama hoje. Vem, Richard, vem com a sua família inteira. Clóvis, venha. Nivaldo, Xará. Venha José, venha Maria, venha João, venham Marias e Clarices do solo do Brasil. Venham, não busquem a morte, não percam a vida para vocês mesmos, pois eu sou a fonte da vida. Vamos lá. Aqui, qual é a reação que Levi teve diante dessa convocação de Jesus, e que nós estamos convidando você também para refletir sobre elas? Ele teve duas reações. A primeira, ele se levantou e deixou tudo. Tchau, fui. Isso não é para mim, nunca foi. Estou fora. Eu encontrei a fonte de vida. Mas Levi, não tem mais, eu fui, eu não aguento mais. Não é tanto porque eu não sou querido pelo povo, é eu que não me quero do jeito que eu estou. Eu não me aguento. Eu não me aguento. Jesus me salva. A gente não escuta mais diálogo. Levi foi. Essa foi a primeira reação dele. Ele entendeu o valor do chamado. Ele entendeu o valor do que Jesus estava lhe ofertando. Ele não teve dúvida quanto a abandonar a vida que tinha, deixando tudo seguir Jesus. Muito provavelmente Levi tinha uma boa situação financeira, estava ao lado do poder romano, mas não teve dúvida que era muito melhor seguir a Jesus. Muitas vezes você está tão acomodado na tua própria situação, né? Não, mas está tudo bem, eu faço isso, eu acordo assim, eu oro tal hora, eu vou aqui, deixa o meu pecadinho aqui, que depois eu peço perdão para Deus do meu pecadinho. Jesus está falando: sai dessa vida, desencalha, vem, me segue. E eu quero falar assim de coração para vocês. Eu me emocionei muito quando eu escrevi isso daqui. E nós estamos fazendo esse estudo aos domingos, às 9 horas da manhã, que eu quero falar para vocês. Eu confessei hoje para o Paulo, não precisa confessar, mas eu disse para ele
que esses estudos têm me afastado das minhas limitações, têm me aproximado mais do Senhor. A segunda reação de Levi é que ele celebrou a salvação. Naquela noite, Levi não se conteve. Então, olha ali o 29. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Ele celebrou o mestre salvador da vida dele. Gente, nós já estamos quase dentro dessa festa. Aguenta mais um pouquinho. Eu vou ser breve. Mas eu espero falar ao seu coração. Levi não se conteve, assim são aqueles que são chamados por Jesus. Levi convidou Jesus para um banquete com ele e os seus amigos publicanos, quer dizer, tinha mais publicanos, tinha mais pessoas que eram muito odiadas. E provavelmente que extorquiam também, quer dizer, pecadores odiados. Ele queria celebrar, ele queria partilhar. Eu não sei se você sente isso, sabe, assim, cara, os meus familiares, as pessoas que eu amo, as pessoas que são minhas amigas, por que vocês não aceitam Jesus? Por quê? Eu queria tanto partilhar com vocês a eternidade dele. Isso eu estou falando que é uma ansiedade minha, porque foi a ansiedade de Levi. E assim que aconteceu com Paulo, com Tiago, com os discípulos. Por que eles foram? Eles não enriqueceram, eles morreram de morte violenta por amor a esse evangelho. E aí o que aconteceu? Mas eles queriam partilhar, eles não podiam, eles não tinham como, eles não tinham alternativa, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Então ele celebrou. E eu já deixo aqui a pergunta que eu ia fazer mais lá para frente. Se você não tem esse ardor no teu coração, quando você encontra um ateu, por exemplo, e fala assim, cara, secularmente você é muito mais gentil, muito mais humano, muito mais íntegro do que eu, mas só falta Jesus, falta tudo. Por que você não aceita Jesus? O que te cega? E Levi, eu tinha certeza que tinha esse mesmo, porque levou em sua casa. O evento foi uma oportunidade, todo evento é oportunidade para a gente demonstrar Jesus, as suas mensagens, e que ele viera para os doentes, para os humildes e não para os arrogantes. Vamos tratar um pouquinho leve disso daqui, mas eu espero que você me ouça. A mensagem dele é libertadora, transformadora, e quem ouve é transformado e não retém para si. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui eu estou pegando uma frase de Jesus, quando ele falou com Nicodemos, né? Mas como é que é? Não, sim, é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito vai para onde quer, para onde quiser, para onde vai. Ele é livre para servir a Deus. Agora convido você, caro ouvinte, se você ainda não partilha a sua fé, o seu amor a Jesus, ser operante, mesmo sem cargos dentro da igreja. Mas se você dá um abraço, se você dá um sorriso, se você acolhe, se você inclui, isso daí é obra, é fruto do Espírito Santo na nossa vida. Isso é tremendo, você não sabe o quanto bem faz. Aprendi no começo da minha vida profissional o valor de um bom dia, porque eu chegava no serviço com a cara amarrada, e não é muito bonita, como vocês podem estar vendo, e vieram me questionar, Ricardo, por que você não cumprimenta? Eu falei, mas para cumprimentar para quem? Fala um bom dia para quem?
Cara, você não tem ideia. E pessoas sábias e humildes falaram isso para mim. Não é só um bom dia. Vai lá dar um abraço. Vai lá dar um acolhimento. Isso é transformador. E aí, nos versos 29 e 32, narra que Jesus ceia com eles, com os publicanos, que para os fariseus eram os pecadores da pior classe. Para Jesus, o médico dos médicos, eles eram pacientes e necessitavam de arrependimento, cura e libertação. Sabe o que Jesus sabia? Eu deveria ter colocado isso daí na tela. Jesus sabia que o pecado é como uma doença fatal. Começa imperceptível, cresce em segredo, enfraquece o indivíduo, mata o corpo e condena a alma ao inferno, se não for curado. Vamos lá. É como uma doença fatal. O nosso pecado, ele é imperceptível, começa pequeno, ele cresce devagar, mata o corpo, condena a alma. Vamos nos arrepender antes. Vamos chamar o Senhor. Senhor, eu não dou conta do meu pecado. Me ajuda, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pregador, como eu posso ser curado? Arrependendo-se do seu pecado, de fato, de direito, de interior. Nós vamos ver daqui para frente que não adianta os rituais, não adianta você fazer o jejum, que é ritual, não adianta você ler a Bíblia sem estudar, não adianta você ter a Bíblia aberta no seu trabalho, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que querer conhecer o teu Salvador. Não seja arrogante, mas humildemente reconhecendo a sua necessidade de perdão. Em Tiago 4,6, não está aí, está escrito assim: pois Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Vou repetir, Tiago 4,6, pois Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O soberbo não é só aquele que fala assim, eu dou conta de mim, fica você de boa. Eu dou conta, eu estou bem, eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém. E outra, você não é muito mais do que eu, não, pelo contrário, você é muito menos do que eu. O soberbo também é aquele que diz assim, eu não tenho jeito, a minha vida não vai. Cara, isso é quase que uma idolatria de si mesmo. Perto do Senhor Jesus, até pau que nasce torto se endireita em nome de Jesus. Como é que você fala que você não vai dar certo? Como é que você fala que não tem jeito? Peça perdão sincero a Deus, para não ter a eternidade perdida no inferno. Por que resistir a Deus? É por amor ao pecado? Presta bem atenção. Pondera bem. E vem festar com aqueles que são salvos, com aqueles que reconhecem que são fracos, porque aí está a nossa força, que na verdade é a alegria no Senhor, é a nossa força. Uma pergunta: como e quais são os frutos de arrependimento? Olha, a confissão de pecados é um fruto. Confessar para quem? Para Jesus. Você não precisa confessar para mais ninguém. Não precisa confessar para mais ninguém. Ele é o único intercessor que a gente tem. Se você quiser confessar para alguém,
pega alguém de confiança. Pega alguém que você confie, que te ame. E ele ore por você, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Outros frutos. O que mente, pare de mentir. O que rouba, pare de roubar. Aquele que culpa os outros pela sua história de miséria, reescreva essa sua história junto com Jesus. Os frutos do arrependimento, olha só isso, são consequência de uma vida que vai se transformando, ou seja, é um processo de dentro para fora, e a nossa vida muda porque Jesus está mudando o nosso coração, e não porque você é o cara, e não porque você é o bom, não é pelas suas obras, é porque Jesus vai crescendo dentro do seu coração. É um processo. Tenha paciência. Com quem? Com você mesmo. Calma. Calma. Nem tudo está perdido. Você não é tão ruim a ponto de Jesus não ter poder para te perturbar. Não há pecado que Jesus não perdoe. Preste atenção, não há pecado que Jesus não perdoe. Jesus está mudando o nosso coração, as nossas prioridades e os nossos propósitos. E veja bem, só Jesus pode mudar o nosso coração. Não aceite ser como você é, reconheça a sua miserabilidade para desfrutar da presença do Redentor. Aquele que cobiça, cara, eu não tenho isso, eu gostaria tanto de ter. Pare de cobiçar. Agradeça a Deus pelo que você tem, e agradeça a Deus pelo que você não tem. Dê glórias a Ele, lá e cá. Você vai ver como a tua vida vai se transformar. Eu sou testemunha disso. Já me fiz muito de vítima, e eu só consegui alguma coisa quando o Senhor Jesus alcançou a minha mão e me tirou da onde eu estava. Eu tenho certeza que assim com você, e muitos poderiam dar esse mesmo testemunho. Peça perdão a Deus, às pessoas que você feriu. Vença a sua vergonha que o pecado traz. Todo pecado traz vergonha. Todo pecado traz vergonha, porque ele cresce em secreto. Ninguém gosta de falar do seu próprio pecado. Por que você resiste a Deus? De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão os prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Tiago 4, 1 e 2. Veja o exemplo de Mateus, ele não resistiu. Vem, Mateus. Fui. Não é tô indo, fui. Ele não resistiu ao convite de Jesus, ele largou tudo. Mude a sua história. E escolher Jesus é responsabilidade sua, minha. Não espere que ele vai chegar com um arco-íris, um vulcão e... Não é assim, a maioria não é assim. E se ele quiser chegar, ele pode chegar com vulcão, com tempestade, com qualquer coisa para mudar a tua vida. Ele pode tudo, mas a maioria de nós não é assim. Com Paulo de Tarso, ele apareceu e derrubou ele e fez uma coisa radical. Mas é responsabilidade sua. E logo que Paulo caiu, ele falou assim: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Já chamou aquele ser de Senhor, porque sabia que com certeza seria Jesus, e Jesus se identificou para ele
como eu sou Jesus a quem tu persegues. Mude a sua história. Decida abandonar os seus erros passados e tudo isso, olha só, se a gente pegar e fizer uma listinha aqui, estou falando de mim, dos meus erros passados. Rapaz do céu, que vergonha, que vergonha. Perdoe os seus erros passados, abandone, perdoe você pelos seus erros, porque Jesus te perdoou também. Mas atenção, se você verdadeiramente se arrepende, decide aceitar o chamado de Jesus e decide também abandonar seus erros passados, os frutos de arrependimento aparecerão de novo na sua vida como consequência da transformação que Jesus Cristo vai fazer em você. Sua vida muda pela graça de Jesus agindo de você e não é pelo seu esforço. Eu estava pensando aqui que como é que isso acontece? Até onde é o meu esforço e até onde é a graça do Senhor Jesus? Não sei. Eu não sei. Mas isso acontece. E é pelo Espírito Santo. Não há quem possa revelar isso para você se não for o Espírito Santo. Mas é isso, passa por uma decisão minha e passa pelo querer dele. Jesus não quer práticas religiosas, não. Você não precisa, olha, eu quero uma bênção grande, vou jejuar, eu vou fazer Jesus não quer isso, Ele quer o coração. Nem que carreguemos, Jesus não quer que carreguemos fardos pesados de rituais, obediências a normas, com o objetivo de agradá-lo pelo nosso sacrifício. Jesus quer, olha só, que humildemente nos entreguemos a Ele e que sejamos decididos a deixá-lo transformar nossa vida. Vamos citar aqui um anti-exemplo dos fariseus. Se continuarmos nossa leitura no capítulo 5 de Lucas, no verso 33 a 39, Lucas descreve uma conversa de Jesus com os fariseus e alguns discípulos de Jesus sobre o jejum. Vamos ler. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com ele o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, naqueles dias sim jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de vestes novas e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará na velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Vamos aqui, bem rapidinho. O que incomodava esses questionantes? Os fariseus que perguntavam isso. Certamente não era só o fato dos discípulos de Jesus não jejuarem. Não era só isso, era também isso. Mas aqui, olha só, meu ouvinte, eles também tinham ciúmes e inveja do partilhar da alegria, a inclusão dos excluídos, a comunhão que o perdão causa, a segurança que naquele meio eles tinham em Jesus, a uma mesa de fartura, talvez não de alimento, mas de alegria, de segurança, de acolhimento. O que incomodava os questionantes, os fariseus, era essa gratidão que invadem aqueles que têm Jesus no coração. Eles são gratos por não serem mais cegos, porque a resistência caiu, todas as limitações foram colocadas naquela cruz.
E eles sabiam que com Jesus nunca mais eles seriam os mesmos. Isso era muito incômodo ao padrão dos fariseus e mestres da lei. Não somos contra o jejum. O jejum é saudável, é uma prática recomendável para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento e desenvolvimento da nossa fé. O jejum foi praticado por Jesus, por Moisés, por Davi e outros servos e profetas do Senhor. E o mandamento dele está lá em Levíticos. Mas até isso os fariseus haviam deturpado, transformando em instrumento de vanglória religioso. Impunham-se a si mesmos o jejum 2 vezes por semana, e que não estava lá em Levíticos isso. E faziam com aparência de contrição, com olhar pesaroso, de sofrimento, uma expressão caída, desidratada, para tornar visível que o religioso estava em jejum. Era então um capital espiritual e de orgulho e de soberba. Eles sentiam-se com direitos e com status demais do que os demais. Eu sou o cara, eu jejuo, eu oro, dou esmola, oferto. Não são como os outros. Eu sou diferente. Nesse texto que acabamos de ler, Jesus diz que não há motivos de contrição e tristeza enquanto ele estivesse com seus discípulos. E assim como na festa de casamento, não faz sentido os amigos do noivo se entristecerem enquanto eles estão na festa com o noivo. Não faz sentido esse jejum enquanto a alegria deveria ser mostrada. O ponto aqui é que os fariseus estavam apegados a um ritual de jejum e achavam que ser de fato temente a Deus exigia guardar fielmente a prática do jejum. Se Jejum e seus discípulos não jejuavam, eles não podiam ser espirituais, estavam em falta com Deus. Então Jesus conta 2 parábolas curtas sobre o remendo da roupa nova colocada em uma roupa velha e de guardar o vinho novo em odre velho. Todos sabiam que essas 2 práticas não funcionavam. Se as fizessem, seriam perdidas a roupa nova e a velha também, o vinho novo e o recipiente que o continha. O que Jesus quis dizer com isso? A roupa nova e o vinho novo representam o evangelho da graça, a nova aliança. A roupa velha e o odre velho, rígido, representam uma região legalista dos fariseus, baseada no esforço próprio e nas obras. Essas 2 coisas não se combinam. O evangelho da graça de Jesus não combina com o esforço próprio e o legalismo. Em outras palavras, não vai nascer frutos de arrependimento verdadeiro por meio dos nossos esforços próprios. Somente a graça de Jesus é que nos transformará verdadeiramente da forma que fez com Mateus. Essa mesma lição é trazida pelo profeta Isaías. Vamos ler Isaías 58, de 5 a 10. Será esse jejum que eu escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? E aqui, irmãos, eu quero falar para vocês, que julgo é esse que ele está falando? É o medo, é a vergonha, é a mentira. Esse julgo é o julgo do pecado. Continuamos agora no verso 6. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou.
se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Se como renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O que Deus está dizendo através desses versos de Isaías é que Ele não quer aparência. Também não quer que nos esforcemos com práticas religiosas e rituais para conseguir o seu favor. O que realmente agrada a Deus é uma vida transformada internamente, que vive em conformidade com a sua palavra, humildemente sustentado pelo Senhor Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho que é ensinada em todo o Novo Testamento e que é a confirmação do Velho Testamento. É uma lição, irmãos, que jamais será demasiadamente firmada na nossa mente. E por que isso não é firmado de forma efetiva? Porque a nossa justiça própria, a nossa ignorância contra as coisas espirituais são tão grandes que constantemente perdemos de vista essa lição. Necessitamos, irmãos, de nos converter todas as manhãs e pedir a Ele que as misericórdias dele se renovem para nós, como Ele promete na palavra. Alguns desafios quero deixar aqui com você. Como Levi, você tem preocupado com a salvação dos seus amigos, parentes, vizinhos? Você tem testemunhado o Senhor Jesus e a sua mensagem? Mensagem que é essa, pregador: arrependimento, conversão, santificação, fé, esperança, amor. Caso você não busque a vontade dele com mais zelo e alegria, e não tenha alegria em partilhar a sua eternidade com os demais, consulte o Senhor Jesus, consulte o Espírito Santo dele, para que ele mostre a você, partilhe dessa celebração. Há uma celebração nessa noite. Mateus nos convida para um jantar. Ele quer partilhar conosco sobre Jesus. Não é o simples mestre que ele é o Salvador, ele é Deus. Ele é Deus dos perdidos, daqueles que confessam ser miseráveis, desamparados, corrompidos e arruinados. Somente esses podem participar da festa do Salvador. Venha fazer um banquete do Senhor Jesus nos seus pensamentos, nas suas atitudes, nos seus testemunhos, com o seu corpo. Ter um novo propósito. Deixe o Senhor salvar a sua eternidade cheia da presença dele, como fez com Levi e com Mateus. Billy Graham afirmou: ou a Bíblia afasta você do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. Sejam bíblicos, estudem a Bíblia, estudem tudo o que o Senhor ministrar para vocês. Qual é a sua condição? Qual é o seu estilo de vida? Tu está em acordo com a mensagem dele? Você quer cear com o Senhor? Quer participar da festa dos necessitados? Faça um exercício, feche o seu olho. Peça ao Senhor que te revele aquilo que te atrapalha. Peça perdão. Senhor, agora eu quero orar pedindo para que todas as pessoas que ouviram e viram essa mensagem, Senhor, participem da festa. Participem do seu ser que é santo, que o Senhor jamais se retire deles. Assim eu te peço, em Cristo Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos.